Boa noite, pessoal, tudo bom? Então vamos começar a nossa próxima aula de usinagem, processo de usinagem. E a gente terminou a parte teórica que seria necessária antes da gente ir para as aulas práticas, tá? Como a gente ainda não conseguiu voltar, ainda não, o governo ainda não liberou, né, para ter aula presencial, eu vou passar para vocês algo que provavelmente eu passaria como um trabalho de pesquisa para vocês, ou mesmo depois que vocês terminassem a atividade, né, a prática lá no laboratório, eu ia pedir para vocês pesquisarem isso, tá? Então eu vou dar essas aulas para vocês a respeito de CNC. Então vai ser bom, vocês vão ter uma boa base aí de programação do CNC, do que é o CNC e especialmente de como funciona e um pouquinho de um tipo de programação que eu vou passar para vocês, tá? Nós, talvez muitos de vocês fizeram a prova. Não olhei ainda as notas, mas não se preocupem, que a maioria da nota dessa aula, como eu comentei no início, vem da parte prática. Então, vocês têm bastante tempo ainda para recuperar essa nota, tá? Depois eu posso pedir um trabalho, alguma coisa também para vocês recuperarem a nota da prova, tá? Não sei se, nem estou falando, mas eu não sei quem foi mal ou quem foi bem, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Já começa. Então, a sigla CNC, ela significa Comando Numérico Computadorizado. E ela vai se referir a máquinas ferramentas comandadas por computadores. Então, teoricamente, eu posso colocar um dispositivo, né, um controlador CNC em qualquer máquina ferramenta para controlar os eixos ou para controlar os movimentos dela. Eu posso ter um torno CNC, uma fresadora CNC, um centro de usinagem, que é bem comum, né? É uma máquina de vários eixos que faz tanto peças cilíndricas quanto retangulares. E posso ter qualquer tipo de uma fresadora, uma retífica CNC, que é bem comum. Então, teoricamente, eu posso colocar esse comando em qualquer máquina ferramenta. Quando que foi a primeira? A primeira foi uma fresadora, e já faz tempo, 1952, e destinava-se a usinar peças de geometrias complicadas, utilizadas em aviões e em helicópteros. Então já era uma fresadora que já existia, e aí o pessoal lá da universidade fez umas modificações e colocou esse controlador eletrônico que a gente chama de CNC. E, e logo isso pegou, né? Logo isso aí foi lançado pela indústria, principalmente de aeronáutica, automobilística. Elas conseguiram adquirir e cada vez mais melhorar essa tecnologia. Com a redução progressiva dos custos e o aumento da capacidade de cálculo dos controladores eletrônicos, a tecnologia CNC se popularizou entre indústrias pequenas e médias também. Hoje é impossível imaginar a indústria sem a presença de máquinas ferramentas CNC, a indústria que a gente fala metal mecânica. No Brasil, as primeiras aplicações de comando numérico ocorrendo em 1867 e a primeira máquina fabricada em 1871 pelas duas empresas aí do ramo de máquinas bem conhecidas, né? Home e Nardini. Quais são os benefícios trazidos pela aplicação dos comandos numéricos em máquinas ferramentas? Primeiro, fabricação de peças de geometrias mais complexas, tolerâncias dimensionais mais estreitas e melhor acabamento superficial. Maior repetibilidade das características do produto, porque como é a máquina, né, que repete faz a repetição entre uma peça e outra, essas peças elas saem idênticas.
tá? Elas são independentes de fatores humanos. Elas só não saem realmente cópia uma da outra, porque aí a gente entra com um fator um pouquinho de desgaste de máquina, desgaste de ferramenta, principalmente, que é o que faz aí a peça ela sofrer pequenos desvios dimensionais, tá? Mas que esses desvios eles acontecem, por exemplo, se você tem um CNC que produz em massa, isso aí vai acontecer depois de várias peças sendo produzidas, essa ferramenta ela começa a ter esse desgaste que produz aí uma variação dimensional. Também, como benefício, redução da fadiga dos operadores humanos, que passam a ser responsáveis apenas por tarefas de preparação, programação e controle de uma grande variedade de peças, sem que sejam necessários ajustes demorados no equipamento. Mas também o CNC ele trouxe alguns problemas, por exemplo, necessidade de investimento relativamente alta para aquisição dos equipamentos. Então, hoje a diferença para se comprar um torno convencional para um torno CNC continua sendo alta, tá? Mas é lógico, né? Muito melhor do que há muitos anos atrás, muito mais acessível do que há muitos anos atrás. A gente tem máquinas muito boas, Home e Nardini, por exemplo, que são fabricadas nacionalmente em São Paulo e tem aí para uma indústria, é um custo que, se bem estudado, vale muito a pena. Necessidade de treinamento e capacitação de mão de obra para a utilização de todo o potencial tecnológico das máquinas. Então, precisa ter mão de obra capacitada, né? Você não vai dar uma Ferrari aí na mão de, um, de alguém que tirou carta ontem. Então, precisa ter uma certa responsabilidade com um equipamento caro. E desempregos no segmento da indústria onde eles foram instalados. Na minha opinião, para mim isso aqui não é uma desvantagem. A gente fala desemprego, não existe, né, isso, né? A pessoa perde um emprego, vai procurar outro, né? Sim, em todo, em todo avanço tecnológico que você tem, acontece de algum homem perder o emprego. Mas para quem é qualificado, nunca vai faltar emprego. Você pode perder num lado numa empresa e conseguir em outra, tá? Então, isso é uma desvantagem meio hipotética, né? Ninguém fica desempregado para sempre. Então, pessoal, a máquina CNC, ela é muito importante na indústria, tá? Principalmente na indústria que produz peças em massa, tá? A gente não vai ver, por exemplo, ou vai ser muito raro, né, de ver uma máquina CNC numa oficina mecânica de manutenção. Porque uma oficina mecânica não vai produzir peças em massa, ela vai produzir algumas peças de reposição. Para isso, o CNC ele não é tão bom, porque toma-se muito tempo para programar e depois fazer todos os ajustes necessários para que você esteja produzindo peça de acordo com o desenho para fazer uma peça só. Tá? Então, normalmente gasta-se esse tempo com programação, teste, ajuste, para você produzir grandes lotes de peça. Ou então, se você tem uma indústria que produz peças muito complexas, aí bem estudado, vale a pena ter um centro de usinagem, um torno, uma fresadora que seja, para que você não tenha aí a possibilidade de erros humanos na execução de peças extremamente complexas. Então, essas são as principais vantagens aí de um CNC. Você tem a repetibilidade alta, confiável e a execução de peças muito complexas que talvez para um operador seria muito complicado de conseguir. Mas como que o CNC ele trabalha? Então, primeiro, ele vai trabalhar através do sistema de coordenadas. Tá? Toda a geometria da peça é transmitida ao comando com auxílio de um sistema cartesiano, é um gráfico, ó. É um gráfico de ordenadas e abscissas.
que a gente vai chamar de X e Z para torno, tá? São os eixos da máquina, tá? A gente, infelizmente, não conseguiu ainda ter a aula prática de torneamento, mas esse X e Z é como se eu estivesse movimentando o carro onde a ferramenta de usinagem ela está presa lá no torno. Então você tem lá os volantes, em que você manuseia, né, o carro, onde está preso, os carros, na verdade, onde está presa a ferramenta, e eu faço um movimento longitudinal ou transversal. Esse movimento, num torno convencional, ele é feito pelo operador através de manípulos. No torno CNC, eu tenho que fazer isso através desse sistema de coordenadas aqui, ó. Tá? Eu tenho que dar valores para o meu comando, tá? Para ele entender aonde que ele tem que levar a ferramenta, tá? Então, os movimentos em X e Z são dados pela ferramenta, como se a ferramenta tivesse aqui nesse alvozinho aqui, ó. Então, tem a peça, a placa, né, do torno, a peça está presa. Eu tenho aqui um sistema que eu chamo de ponto zero. Eu vou mostrar daqui a pouco mais certinho onde é que eu posso colocar esse ponto zero, inclusive onde eu quiser, né? Ele pode estar no início, ele pode estar no final da peça. Normalmente, é mais comum ver programação CNC com o ponto zero no início da peça aqui, ó, tá? E aí, toda vez que eu quero fazer um movimento longitudinal, o meu valor ele vai ser o Z mais o valor que eu quero que a minha ferramenta se movimente. E toda vez que eu quero fazer um movimento em X aqui, ó, um movimento transversal, eu vou fazer o movimento em X. Aí eu coloco o X e o valor que eu quero que a minha ferramenta ela se movimente. Na fresadora, acho que eu não tenho aqui a fresadora. Mas acho que deixa eu ver se eu tenho aqui na outra apostila. Não vou ter. Vou tentar abrir aqui para mostrar para vocês como que funciona em... Não, tem um problema aqui, não sei se eu vou conseguir abrir. Não está encontrando aqui os meus arquivos, então vai dar algum problema. Depois eu mostro para vocês, tá? Como que é feito na fresadora. Mas aí na fresadora, eu não tenho só o eixo X e Z, eu tenho o Y, X e Z, eu também tenho o Y. Na fresadora eu utilizo 3 eixos. Centro de usinagem, eu vou fazer com 5 eixos. Então vai ficando mais complexo. Então vocês entendem por que normalmente se começa a aprender programação CNC pelo torno, porque tem um eixo a menos, é mais fácil de aprender. Depois passa-se para a fresadora com um eixo a mais e depois vai para centro de usinagem com 5, ou tem centros de usinagem com até mais eixos. Aí fica bem complexo de se programar. Mas aí eu tenho um sistema de coordenadas que eu chamo de absolutas e eu tenho um sistema de coordenadas incrementais. Vamos ver como que funciona isso. Nesse sistema de origem, é estabelecido em função da peça a ser executada, portanto, pode-se estabelecê-la em qualquer espaço, facilitando a programação. Esse processo denomina-se o zero flutuante. Como vimos, a origem do sistema foi fixada sendo os pontos XZ, Z0, X0, Z0. Esse aqui é o ponto de origem, tá? É o início da minha peça, tá? Que ele, como aqui nos desenhos, ó. O zero peça pode estar
no início da minha peça. Essa peça aqui é um eixinho, tá? Ele pode estar no início, como pode estar lá no final. Ele está sempre definido pela linha de centro do eixo árvore. Sempre vai estar no centro da peça. Como eu estou falando de uma peça cilíndrica, né, ela sempre vai ter um centro. O ponto Z0 é definido por qualquer linha perpendicular à linha de centro do eixo árvore. Durante a programação, normalmente a origem X0Z0 é pré-estabelecida no fundo da peça, lá nos encostos das castanhas, ou na face. Isso aqui eu faço quando eu estou preparando a minha programação. Tá? Eu já estabeleço a partir de onde que eu vou programar, tá? E na hora que eu for lançar o programa lá no torno, o CNC ele precisa entender que você começou a fazer a programação, seja da parte inicial, seja lá no fundo da peça, lá próximo às castanhas. Tá? Eu gosto de fazer as minhas programas com esse estilo aqui, ó, tá? Com o ponto X0Z0 no início da peça. Então eu vou ensinar vocês a fazer isso. Quem acha que seria mais interessante fazer desse estilo aqui, também não tem problema não. E vocês vão ver que a gente precisa escolher isso aqui e precisa escolher também o sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas absolutas, ele funciona assim. Eu escolho o meu zero peça e o meu zero peça ele fica aqui, tá? Como que funciona isso? Por exemplo, no caso desse exemplo de programação aqui, ó, eu tenho essa peça e eu preciso dizer para a minha ferramenta, eu preciso dizer para a ferramenta o perfil dessa peça aqui, ó, tá? De acordo com o meu sistema de coordenadas X e Z, tá? Lembrando que o meu ponto X0Z0, ele está aqui, ó, bem no início da minha peça. Ele não colocou nenhum desenho aqui, deixa eu ver se eu consigo inserir um círculo, alguma coisa aqui para mostrar para vocês onde que fica o zero peça. Isso, ele vai estar aqui. Vou colocar ele em vermelho para vocês observarem. Beleza, tá aqui, ó. Ó, esse aqui é o meu ponto X0Z0. Isso aqui é sempre ele vai ser o início da minha programação, tá? E aí, o que a gente viu na coisa passada é que o X0Z0 ele pode estar aqui, ou ele pode estar aqui, ou no início ou no final, sempre de acordo com a linha de centro da minha peça. Ele não pode estar aqui, por exemplo, não faz sentido. Nem ele está aqui. Ele sempre começa do início ou do final da minha peça, tá? Bom, vamos, de acordo com esse exemplo de peça, vamos dizer então para o meu torno, para o meu comando numérico, quais são as posições, ó, A, B, C, D e E. Percebe que é aqui que a ferramenta ela vai percorrer para fazer a usinagem da minha peça? Como se a ferramenta ela soubesse num espaço, né? No espaço dos eixos, daquele plano cartesiano lá, onde está o ponto A, onde está o ponto B, onde está o ponto C, ponto D e o ponto E. É isso que eu preciso dizer para a minha ferramenta, sabendo que aqui no meu pontinho vermelho é 00, X0, Z0, ok? Então, o que eu faço? Se eu quero que minha ferramenta ela saia do ponto A e vá para o ponto B, nesse sistema de programa de coordenadas absolutas, o que eu tenho que dizer para ela? Eu tenho que dizer para ela o seguinte, ó, você está em X, lembra-se que X é movimentos longitudinais, aliás, é esse tipo de, deixa eu ver se é longitudinal, eu esqueci o nome da palavra.
transversal. Z é longitudinal. Lembrando que X é esse movimento que eu estou fazendo com o mouse aqui, ó, transversal. Tá? É o primeiro movimento que eu vou fazer, de A para B. Tá? Então, o que eu tenho que dizer aqui para minha peça, né? Saia do ponto X, 0, e vá para o ponto X, 30. Por que X, 30? Porque o diâmetro é de 30. Então, esse aqui, a dimensão da minha peça, é o que vai definir as minhas coordenadas. A peça tem diâmetro de 30, então vou dizer saia de x 0 e vá para x 30. É o que está falando aqui, ó. De A para B, ele vai para x 30. Tá? Esse z aqui, ele está errado. Deixa eu só ver aqui. Sistema absoluto. Ele está errado. Isso aqui está errado. Ó, vou até apagar isso aqui para vocês, para a gente não se confundir. O que ele está falando aqui? Ó? O sistema, ele deve ter puxado uma imagem de outro tipo de sistema. Esse aqui que é melhor para a gente saber. Deixa eu puxar aqui para baixo o meu pontinho. Tá bem mais fácil de entender aquilo ali. Ele deve ter puxado errado essa figura aí. Puxar aqui para baixo, que aí fica bem mais fácil. Aí, agora sim. Ó. Beleza. Então, de A para B. Ó, eu tenho aqui, ó, o meu x de 30. Por que que de A para B o x foi para 30? Porque é o diâmetro da minha peça. Em Z, ele andou longitudinalmente de A para B? Não. Em Z, ele permanece em 0. Ele permanece aqui, ó, tá? Na mesma direção do meu ponto inicial, do meu ponto x0z0, meu zero peça. Tá? Por isso, para a ferramenta se deslocar do ponto A para o ponto B, ela só se desloca em X. Quanto que ela se desloca em X? 30 milímetros, que é o diâmetro da peça. Tá bom? E o Z, ele é 0. A ferramenta está aqui no meu ponto B agora. Eu vou tirar aqui, vou fazer uma cópia desse pontinho, só para vocês ir acompanhando onde que eu estou. Vamos até mudar ele de cor, para a gente não confundir. Deixa eu vou aqui formatar. Com o contorno da forma azulzinho. Por quê? O zero peça, pessoal, ele sempre vai estar aqui, tá? Esse aqui é só para a gente saber agora que eu estou no meu ponto, a minha ferramenta está aqui no meu ponto B, tá? Para eu fazer um movimento agora, minha ferramenta está aqui no meu ponto B. Para eu fazer o movimento de B para C, o que eu tenho que falar para minha ferramenta, para o meu comando numérico? Eu tenho que dizer para ele, em X, ele vai sair desse ponto B e vai se deslocar quanto? Ele vai se deslocar 20 milímetros, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho um ângulo de 10 por 45, ó. 10 para cima, 10 para baixo, 20 milímetros, tá? Então, ele sai do ponto X, ele vai andar X de 20, e Z, quanto que ele vai caminhar? Ó, agora sim ele se desloca em Z.
Ele vai se deslocar longitudinalmente. Quanto que ele vai se deslocar longitudinalmente? Menos 10. Por que menos? Porque toda vez longitudinalmente, né, que eu me desloco para o lado esquerdo do meu ponto zero peça, eu me desloco negativamente, tá? Em x, eu nunca vou me deslocar negativo, tá? Não importa. Eu posso seguir a minha ferramenta para cima quanto para baixo, ela não se desloca negativo. O z sim, tá? Se eu me desloco à esquerda aqui do meu zero peça, é negativo. Se eu estivesse me deslocando à direita, aí não, aí ele é positivo. Ok? Beleza. Então, estou aqui no meu ponto C agora. Tá? De C para D, o que eu vou ter que me deslocar? Eu vou ter que me deslocar, ó, 30 mais 30 milímetros, né? O meu ponto C, ele era um diâmetro de 50, né? Tenho 30 mais 20, 50. Para 80, eu tenho 30 milímetros. Então, eu desloco x 30 e o z, ele não se desloca. Porque o z, ó, ele não está se deslocando longitudinalmente. Então, ele permanece aqui. E depois, para o último movimento, de D para E, ele não modifica o diâmetro. Ó, x, ele permanece na posição, por isso que está ali como zero. Tá? Ele só se desloca negativamente no eixo Z. E ele vai se deslocar o meu então, x0, z de menos 20. Mais ou menos essa é a forma aí de se olhar como que eu vou fazer esse tipo de programação. A gente não está programando ainda, né? Eu só estou mostrando para vocês como que funciona a parte de colocação das coordenadas. Beleza, pessoal? Então, essa é uma forma da gente ver a programação. A outra forma, eu vou compartilhar aqui com vocês essa apostila aqui, depois eu posso mandar ela para vocês, que é essa forma aqui, ó. Ó, essa forma aqui, que eu acho que é a forma mais simples, tá? Pode ver que é uma pecinha bem facilzinha também de olhar, tá? E ela tá colocando, ó, o zero peça lá no final, tá? Então, o zero tá aqui, ó. Zero peça tá aqui. De onde a gente vai começar a programação? Aqui do ponto A para o B, tá? Então, qual é a distância em Z, né? Do zero peça até o ponto A. Vai ser essa distância de 20 da peça, mais essa distância de 10 que eu tenho aqui desse meu chanfro. Então, eu tenho uma distância de 30. Ah, que é isso aqui, ó. Do meu ponto A para o meu ponto B, por que o Z ele permanece em 30? Porque essa distância aqui, ó, ele permanece nessa distância de 30. Tá? Do ponto A para o ponto B, como no exemplo passado, ele não se desloca em Z, só em X. De quantos ele se desloca? De 0, né? Porque X, aqui nessa linha aqui, ó, em X, é 0, porque ele não sobe nem algum milímetro para cima. Então, aqui é 0. Tá? Só que de A para B, eu tenho que mandar ele se deslocar 30 milímetros. Então, esses 30 milímetros aqui, ó. Tá? Por isso que o X é 30 e o Z continua sendo 30. Tá? Do ponto B para o ponto C, quanto que eu me desloco em X? Esse 10 aqui, ó, 10 por 45, tá? Significa que eu tenho 10 nesse meu triângulo de 45 aqui em cima
e 10 com o meu triângulo de 45 aqui embaixo. Então, isso significa que eu estou subindo, ó, de um diâmetro de 30 para um diâmetro de 50. 10 para cima e 10 para baixo. Então, está sendo de um diâmetro de 30 para um diâmetro de 50. Por isso que o eixo X, ele passou de 30 para 50. Então, eu tenho que dizer para a minha ferramenta, vá para o diâmetro de 50. E o Z? Ele se deslocou em Z? A ferramenta se deslocou em Z. Ó, de B para C, ela se deslocou quanto? Esses 10 milímetros aqui, ó. É como se ela se deslocasse essa quantidade aqui. Só que percebe que eu estou me deslocando tanto em X quanto em Z ao mesmo tempo. Por isso que fica que a ferramenta se desloca em ângulo, tá? Esse ângulo de 45. Então, se o meu Z ele vai se deslocar 10 milímetros, perceba que o Z ele sai de 30, que é essa distância de A para o ponto zero, para 20. E agora não é negativo, o Z está sendo positivo. Por quê? Porque eu estou à direita do meu zero peça. Ok? Lembra que naquele exemplo anterior eu estava à esquerda do meu zero peça, por isso que o Z ele ficava negativo. Tá? E agora a tendência do Z é chegar no ponto zero. Né? A ferramenta ela vai chegar lá no ponto zero. Tá? Ao contrário da peça anterior, em que ela começava no ponto zero. Então, de B para C, eu tenho um X de 50 e um Z de 20. A ferramenta está aqui, ó, X de 50, Z de 20. Para o ponto D, em X, ela vai sair do diâmetro de 50 e vai para o diâmetro de 80, conforme o desenho de peça aqui, ó. Então, eu tenho que dizer, ferramenta, saia do diâmetro de 50 e vá para o diâmetro de 80, que é o que está acontecendo aqui, ó, X de 80. E o ponto Z, ele se movimenta? Não. De C para D, não tem movimentação de Z. Então, ele continua em 20. Tá? E do ponto D para o ponto E, eu tenho que dizer para a ferramenta, continua no diâmetro de 80, ó, ele continua no diâmetro de 80, né? Só que agora vá para o Z de 0. Por que Z de 0? Porque ele vai para a mesma linha em Z do meu ponto zero peça. É o contrário do sistema do exemplo que eu passei para vocês anteriormente, quando o zero peça estava aqui na frente, tá? Esse é um sistema que a gente pode considerar também. Bom, o sistema incremental, ele é o sistema que a gente chama que o ponto A é a origem do deslocamento para o ponto B e o ponto B será a origem do deslocamento para o ponto C e assim sucessivamente. Tá? Como que funciona? O que a gente viu agora é o sistema absoluto e o incremental, ele vai incrementando o meu zero peça. Tá? Nesse caso, o meu zero peça está lá no fundo da peça, tá? Lá perto da castanha. O meu movimento de A para B, eu vou ter que dizer para minha ferramenta se desloque até o X de 30 e não se desloque em Z, porque não de A para B eu não tenho deslocamento em Z. Ok? Do meu ponto B para o ponto C, aí é como se eu só dissesse o quanto que a ferramenta precisa incrementar, quanto que ela precisa adicionar. Eu não vou dizer para a ferramenta vá até o X de 50, mas eu vou dizer para ela ande mais 20 milímetros. Né? Ela estava em 30 para o ponto C, que é o diâmetro de 50, eu vou de 30 para 50, a diferença é 20, então eu incremento 20. E me desloco menos 10. Por que menos 10? Porque é o deslocamento que a ferramenta ela vai fazer em relação a B. É um pouquinho diferente esse aqui, ó. É em relação a B, tá? Então, a distância em Z de C para B é menos 10. Por que menos 10? Porque é negativo. Porque ele está à direita do meu zero peça. Porque o zero peça é como se o zero peça estivesse aqui em B agora, tá? Então, fica x de 20 e um Z de menos 10.
Beleza, zero peça está aqui em C, ferramenta está aqui, ó. De C para D, quanto que eu incremento em X? Diâmetro de 50 para diâmetro de 80, ou seja, incremento 30, tá? E quanto que eu incremento em X? Não incremento nada, né? Em Z, aliás. Não incremento nada, porque ele não se desloca em Z, ou seja, zero. Z de zero. Beleza, meu novo zero peça está aqui, minha ferramenta está aqui, de D para E. Qual é o meu deslocamento? Em X, ele não se desloca, tá? Tá vendo que o diâmetro nem aumenta e nem diminui, então eu mantenho o X incremento zero, né? Eu não incremento, falo como se eu dissesse para minha ferramenta, aumente zero ou diminua zero, ou seja, ele não vai sair do lugar em X. E mais, eu faço um deslocamento em Z. O meu deslocamento de D para E, né, em Z, vai ser um deslocamento negativo de 20. Por quê? Porque ele tá se deslocando à esquerda em relação a D. Quantos milímetros ele está deslocando? Essa cota aqui de 20, ó, menos 20. Para falar a verdade, eu não gosto desse tipo de coordenada incremental. Eu prefiro a coordenada absoluta. Por quê? Porque ele me fala exatamente os diâmetros que eu tenho na peça. Pode ver que eu tenho aqui, ó, diâmetro de 30. Diâmetro de 30 está aqui, é mais fácil de eu saber onde está essa coordenada. Depois eu tenho de 30 para o diâmetro de 50. Apesar de não estar escrito 50 aqui nessa cota C, eu sei que eu tenho aqui dois chanfros de 10 por 45, eu sei que esse diâmetro aqui em C é 50. E ele está aqui, ele aparece aqui. Tá? E eu tenho o diâmetro de 80 lá no fundo, que é o meu diâmetro maior da peça. Ele também aparece aqui no meu sistema de coordenadas. Tá? Eu acho mais fácil. Eu também gosto do zero peça no fundo aqui, mas prefiro o zero peça aqui no início. É uma escolha, tá? Quando eu for passar para vocês alguns exercícios, o zero peça ele vai estar fixo em algum lugar. E aí vocês sempre lembrem de programar Z de acordo com o zero peça que vocês têm. Se ele está aqui no início, se ele está aqui, ó, tá? Onde eu estou com o meu mouse, toda vez que você se deslocar para a esquerda, vai ser negativo. Nesse caso aqui desse exemplo, esse ponto A, em Z, ele está 30 milímetros distante do zero peça. Então, ele começa com um valor de 30 e vai diminuindo, ó, como a gente pode ver aqui, ó, até chegar no zero, até chegar no valor de zero, que é o nosso ponto E. Tá? Então, são vários tipos de formas que eu consigo programar para mostrar aí para vocês como que é feita essa programação. Então, na próxima aula, eu vou fazer uns exemplos, alguns exercícios para vocês. Deixa eu voltar ali. Ó, eu tenho aqui alguns exemplos. Deixa eu ver qual que é um exemplo que ele me dá. Ó, na próxima aula, vamos fazer esse exemplo aqui, tá? Mas eu não vou fazer em incremental. Eu vou fazer só em absoluto. Sempre vou trabalhar só em absoluta com vocês. Se a gente fizer toda hora em incremental, absoluto, incremental, vai dar um nó na cabeça de vocês. Posso até fazer um exemplo para ver para vocês verem como que faz. Só que depois eu quero que vocês só trabalhem com absoluto. Tá? Nesse caso, ó, eu tenho uma pecinha simples aqui, e onde que está o meu zero peça? Tá aqui, ó, no final da minha peça, não no início. Tá aqui no final. Tá? O que significa que eu vou começar com o meu Z no valor do comprimento total da peça. Tá? Que vai ser 20 mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Então, aqui, ó, meu ponto A está num Z de 50. A ferramenta ela vai se deslocar em Z até chegar no Z de zero, que vai ser nesse final aqui, ele vai chegar no Z de zero. Tá? E em X, ela vai se deslocar sempre em relação aos diâmetros da peça. Ó. De o B está aqui embaixo. De A para B, ela vai sair de um X de 0 e vai para um X de 40. De C para D, ó. Em C ela não se desloca
em x, mas de C para D ela se desloca em x. Quanto que ela se desloca em x? Até o diâmetro de 50, x de 50, isso em coordenada absoluta. De D para E ela não se movimenta em x, mas de E para F sim. Quanto? Aqui é o 10 e 45. Lembra que eu tenho 10 para cima e 10 para baixo. Ou seja, se em E eu tenho o diâmetro de 50, em F eu vou ter um diâmetro de 50 mais 20, ou seja, 70. Então, ele vai sair do X de 50 e vai para o X de 70. E depois, de F para G, o último deslocamento em X que a peça faz, que vai ser para o X de 90. Pessoal, hoje foi só uma breve introdução para vocês verem como que é feita a programação. Na semana que vem, eu vou colocar esse desenho e essa tabela no Excel e a gente vai digitando junto para vocês verem. É muito melhor de fazer num quadro, faz desenho, tal, mas vai dar para fazer desse jeito aqui também, beleza? Eu sei que vocês vão ficar com dúvida, não se preocupem. Na próxima aula eu faço esse exercício aqui, bem com calma, bem tranquilo, e vocês vão entender melhor. Beleza? Então acho que por hoje já deu bastante informação. Obrigado, pessoal, pela aula aí. Boa semana para vocês. Um abraço.